Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Queria destacar a presença de vários representantes do Corpo Diplomático Estrangeiro. Dizer que a Academia Brasileira de Letras se sente muito honrada em ter sido escolhida para fazer a sessão solene dos 80 anos do Instituto Rio Branco. A Academia tem uma relação antiga com o Itamaraty, refletindo a ideia de que nós, como instituição, temos representantes das várias personalidades brasileiras que marcam a cultura, e, entre eles, vários diplomatas. Hoje temos aqui na mesa o João Almino, escritor, e o Edgar Teles Ribeiro, também escritor, para mostrar que nós estamos sempre em conjunto com o Itamaraty, e especialmente o Instituto Rio Branco, que forma os diplomatas que são reconhecidamente da primeira linha internacional. Então, nós estamos muito felizes de recebê-los aqui hoje. Eu vou passar a palavra para o ministro, que vai dar, Mauro Vieira, que vai dar início à sessão. Muito obrigado. Senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Merval Pereira, senhor embaixador João Almino e senhor embaixador Edgar Teles Ribeiro, por meio dos quais cumprimento os demais membros da Academia Brasileira de Letras aqui presentes, senhora diretora do Instituto Rio Branco, embaixadora Mitzi Gurgel Valente Costa, senhoras e senhores. Senhor presidente da Academia Brasileira de Letras e prezados amigos, minhas primeiras palavras são de agradecimento à Casa pela realização dessa cerimônia e pelo convite a falar-lhes. Me alegra muito ver entre os membros da Academia Brasileira de Letras queridos amigos e colegas de ofício. Não foram poucos os talentos que, ao longo de mais de 100 anos, integraram concomitantemente os quadros desta academia e os do Itamaraty. A proximidade entre as duas instituições marca-se no espaço e no tempo. No espaço, porque a sede do Ministério das Relações Exteriores, nesta antiga capital federal, ficava próximo aqui do Petit Trianon, na Rua Larga, no velho Palácio Itamaraty, que o embaixador Marcos Azambuja chamou uma vez, com aquelas suas palavras acertadas e sagazes, de Casa Bem Assombrada. No tempo, porque o Ministério das Relações Exteriores só foi instalado no Palácio Itamaraty, antes situava-se no Palacete Bahia, na Glória, em 1899, 2 anos depois da criação da Academia Brasileira de Letras. Assim, Itamaraty só passa a ser sinônimo da sede da diplomacia brasileira e, logo depois de ser associado à morada do Barão do Rio Branco, pela mesma altura em que a Academia estava sendo criada sob a presidência de Machado de Assis e de seu amigo Joaquim Nabuco. As duas casas, a de Rio Branco e a de Machado de Assis, foram edificadas à volta de uma aspiração ou de uma convicção comum. A da grandeza brasileira no mundo, seja a grandeza na política mundial, seja a grandeza no mundo da cultura. Levam ambas as instituições o mesmo propósito de renovação das bases materiais e imateriais da nacionalidade brasileira. José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, segundo ocupante da cadeira 34, para a qual foi eleito em 1º de outubro de 1898, é um caso da interseção entre a Academia e o Itamaraty. Naquele mesmo ano de 1898, ainda servindo no exterior, o barão havia sido encarregado pelo governo republicano da questão do Amapá,
disputa fronteiriça do Brasil com a França. A memória que preparou sobre os direitos do Brasil foi decisiva para o êxito do país na sentença arbitral lavrada pela Suíça 2 anos depois. Seu domínio seguro das fontes e sua límpida visão estratégica tornaram-no a figura do diplomata, também historiador criterioso, de que a Academia dá provas até hoje. Cito apenas os nomes de Evaldo Cabral de Melo e Alberto da Costa e Silva para ficar com exemplos de nossos dias. Joaquim Nabuco, a quem coube proferir o discurso inaugural da Academia em 20 de julho de 1897, foi historiador antes de ser diplomata. Publica os 3 volumes da clássica biografia de seu pai, José Tomás Nabuco de Araújo, intitulada Um Estadista do Império, justamente entre 1897 e 1899, ano em que é convidado pelo presidente Campos Salles, talvez pela própria demonstração de fôlego como escritor sobre o nosso passado, a defender os direitos do Brasil na questão do Pirara, entre o Brasil e o Reino Unido, em território que hoje compreende a Guiana e a Venezuela. Se os títulos do Brasil àquela região não foram reconhecidos pelo árbitro, que adotou outros parâmetros para o seu laudo, o trabalho de historiador de Nabuco dessa fase de Londres, imerso em anos e laboriosas pesquisas de arquivos, também mostrou a solidez da posição histórica da nossa diplomacia. O Barão, com seu sentido factual e objetivo, e Nabuco, com sua escrita viva e imaginativa, epitomizam a linguagem dos diplomatas historiadores à origem dessa academia. Só menciono de passagem outros homens dedicados à diplomacia cujos nomes foram inscritos como patronos da ABL, como ocorre com Hipólito da Costa, Maciel Monteiro, Araújo Porto Alegre, Joaquim Caetano da Silva, Gonçalves de Magalhães, José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco, Francisco Otaviano e Francisco Adolfo Varnhagen, este último grande historiador. A listagem de membros associados à diplomacia continua entre os fundadores dessa casa. Menciono também, de passagem, um historiador do quilate de Oliveira Lima, o grande delegado do Brasil na Haia, Rui Barbosa, afora os nomes de Salvador Mendonça, Luiz Guimarães Júnior, Magalhães de Azevedo, Raimundo Correia, Graça Aranha e Aloysio Azevedo. Há uma categoria própria dos membros da Casa de Machado de Assis que chefiaram, ao longo dos anos, a Casa de Rio Branco. Esses sucessores do Barão são Domício da Gama, Lauro Miller, Otávio Mangabeira, Macedo Soares, João Neves da Fontoura, Evandro Lins e Silva, Afonso Arinos de Melo Franco e Celso Laffer, eleito para esta casa em 2006. Das cadeiras do Instituto Rio Branco são egressos também chanceleres brasileiros de 9 gestões à frente do Ministério das Relações Exteriores, entre os quais menciono alguns apenas: embaixadores Celso Amorim, Luiz Felipe Lampreia, Antônio Patriota e Luiz Alberto Figueiredo Machado. Diplomatas de carreira ou de circunstância foram também Souza Bandeira, Gilberto Amado, Olegário Mariano, Pontes de Miranda, Oswaldo Orico, Ribeiro Couto, Abgar Renault, Hélio Lobo, Sérgio Correia da Costa, Roberto Campos, Afonso Arinos Melo Franco Filho e Josué Montelo. A ninguém escapa até hoje a contribuição de escritores do calibre de João Cabral de Melo Neto, Antônio Weiss, Sérgio Paulo Rouanet e José Guilherme Melchior, glórias da cultura brasileira. Penso também em João Almino de Souza Filho, ex-diretor do Instituto Rio Branco e meu contemporâneo na Academia Diplomática, com quem tive o prazer de conviver até recentemente na carreira. Transmito meu afetuoso abraço também a Edgar Teles Ribeiro, amigo de longa data, que tantos anos militou na diplomacia cultural do Itabaraty, hoje encarnada no Instituto Guimarães Rosa, assim como a meus demais colegas de carreira que hoje integram a academia, Geraldo Holanda Cavalcante e Evaldo Cabral de Melo.
Senhoras e senhores, não é fortuito que tantos diplomatas se tenham dedicado às letras e tantos escritores à diplomacia. Embora os dois ofícios respondam a lógicas distintas, confluem no elemento essencial do cuidado com a linguagem. Tanto a literatura quanto a diplomacia exigem de seus praticantes que manejem as palavras com precisão, sutileza e imaginação. Em certos momentos, o escritor e o diplomata precisam ser nítidos, claros, explícitos. Em outros, têm de cultivar as ambiguidades, as sutilezas, as esfumaturas de significados, tantas vezes necessários ao consenso. No curso de suas carreiras, toparão com acontecimentos, ficcionais ou não, cujos sentidos eles quererão ora atenuar, ora acentuar, seja para o bem da fruição de seus leitores, seja em defesa do interesse nacional. Saber como e quando eleger um ou outro modo de comunicação é a marca dos grandes diplomatas e dos escritores de gênio. A diferença entre um e outro é que aquele que se dedica às letras busca na escrita o máximo efeito literário de sua mensagem. O diplomata, por sua vez, a emprega na busca do interesse nacional, interessado em um acordo ou mesmo em resistir a um mau acordo. Mas essa distinção entre arte e trato dos assuntos de Estado, ela mesma não pode ser tomada sem um grão de sal. No próprio corpo das comunicações diplomáticas, a literatura às vezes se deixa entrever de forma mais grata e surpreendente. Confesso que ao longo de minha carreira, muitas vezes tive o privilégio de me deparar com telegramas de relatos agudos na análise e notáveis no estilo. Isso traz à memória alguns paralelos com os relatórios impecáveis de Graciliano Ramos na condição de prefeito do município de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Fico, porém, com um exemplo caseiro de Guimarães Rosa, a cuja sombra quero enfeixar aquela outra linhagem de diplomatas e escritores, não os historiadores, mas os literatos. Em 1952, um ofício de Guimarães Rosa, toca diretamente no assunto da nossa celebração aqui no dia de hoje, o Instituto Rio Branco. No ofício escrito ao diretor do Instituto, então diretor Lafayette de Carvalho e Silva, a pedido deste, Guimarães Rosa discorre sobre o formato que deveria tomar uma prova específica de cultura geral no concurso de admissão à carreira diplomática. Cito em plena escrita burocrática, abro aspas, chegado a este ponto, e se bem que talvez exorbitando do encargo que me foi concedido, sinto-me obrigado a colocar a questão: como deve ser realizada a prova? A meu ver, a prova oral não pode satisfazer, além de que crescente é o descrédito em que vão sendo tidas, em geral, as provas orais, e é de compreender-se que em exame tão complexo e delicado, julgamento como é a prova de cultura geral, para o qual não há comumente professores especializados, a prova oral, por sua momentaneidade, mais se presta a vícios de apreciação. Por essas razões e muitas outras, creio de desejar-se não seja adotada a prova oral, mas sim a prova escrita. Convém que as dissertações se deem sobre temas de caráter geral que permitam, pela variedade de seus aspectos, o máximo de ilações, associações e ilustrações num tratamento revelador da pluralidade do conhecimento do candidato. Para tanto, e também porque a cultura inerem as condições de meditação e calma, a prova deverá ser de duração suficientemente longa, num mínimo de tempo de 5 horas. Fecha aspas. A passagem é atravessada pelo zelo do autor, pela forma humanista e também por uma escrupulosa atenção ao detalhe. Quer que os candidatos tenham condições para dar o melhor de si na prova e quer uma diplomacia capaz de abranger uma pluralidade de temas. Não é este o lugar para fazer o histórico do concurso de ingresso no Instituto Rio Branco,
inclusive a história de seus vícios de apreciação ao longo das décadas. A Fundação Alexandre de Gusmão publicou, no contexto dos 80 anos do Instituto Rio Branco, que hoje celebramos, um excelente estudo histórico de Mariana Moscardo a esse respeito. Observo simplesmente que o Itamaraty vem trabalhando já há muitos anos para tornar a força de trabalho do Ministério cada vez mais representativa da sociedade brasileira. A composição étnico-racial da carreira diplomática vem se transformando, embora ainda falte um longo caminho a percorrer. Menos de 18% dos 1.595 diplomatas em atividade se declaram pardos, pretos, amarelos ou indígenas. Quanto à participação feminina na carreira, contra uma média histórica de entre 20% e 23% do total, as duas últimas turmas do Instituto Rio Branco registraram, respectivamente, após medidas afirmativas adotadas desde 2024, participação de 32% de mulheres no ano passado e 43% de mulheres neste ano. São, de certo, números muito distintos da época em que Guimarães Rosa pensava sobre a prova de admissão, quando ainda tinha vigência a proibição de ingresso de mulheres na carreira diplomática. Mas algo daquele seu empenho de ir além de suas obrigações estritas na defesa de uma carreira aberta ao mundo e ao humanismo, e não enclausurada em si mesmo, segue na ordem do dia. Senhoras e senhores, a busca pelo diplomata da verdade dos fatos, longínquos como próximos, coincide com a busca da boa forma verbal para retratá-la. As palavras não apenas podem descrever com precisão um mundo, mas podem inserir nele o que antes não existia. Criam novos conceitos, ideias e sentidos. Nada disso é estranho à tradição da diplomacia brasileira. Foi o Brasil que cunhou o conceito de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que passou a balizar as ações do enfrentamento à mudança do clima. Foi também o Brasil que lançou as bases de uma nova repartição do mundo, origem do conceito de Sul global, que passou a moldar a compreensão sobre reorganização geopolítica em curso no mundo. Ninguém menos que um imortal dessa casa, Afonso Arinos de Melo Franco, reivindica, a certa altura de suas memórias, ter sido ele próprio o originador desse uso geopolítico do conceito de Sul, depois expandido para a expressão hoje difundida. De fato, em seu discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro de 1961, no auge do processo de descolonização da África e da Ásia, Afonso Arinos afirma, em nome do Brasil, que, cito, o mundo não está somente dividido em leste e oeste. Esta separação ideológica faz esquecer a existência de outra divisão não ideológica, mas econômico-social, que distancia o hemisfério norte do hemisfério sul. Fim da citação. Membro da Academia desde 1958, chanceler em 61 e outra vez em 62, chefe da delegação junto às Nações Unidas de 61 a 62 e, de novo, de 62 a 63, Afonso Arinos ilustra brilhantemente a ressonância e o poder da palavra brasileira no mundo. Afonso Arinos mostra, nesse conceito que reverbera até hoje de Sul global, como se pode desenhar um traço de união entre o mundo da cultura e a política do mundo. Senhoras e senhores, no mundo atual em que tantos buscam a degradação da palavra e dos conceitos, nossas casas ganham renovada importância. Princípios balizadores da nossa política externa, tais como a não intervenção, a igualdade entre os Estados, solução pacífica dos conflitos e os direitos humanos, não têm passado incólumes. A própria ordem multilateral que congrega esses princípios em um arcabouço consolidado desde o pós-Segunda Guerra Mundial está sob ataque. A diplomacia brasileira tem buscado defender a edificação de um mundo em equilíbrio, seguro, justo e sustentável. Temos reiterado
nas mais diversas instâncias internacionais a necessidade de promoção de reformas das instituições multilaterais, que se têm mostrado anacrônicas, dada a configuração do mundo contemporâneo. Temos denunciado os malefícios das sanções unilaterais e das medidas protecionistas à população civil, à paz e à construção de um mundo multipolar. Temos nos batido pela liberdade do comércio e, muito em breve, nosso esforço deve ser recompensado pela assinatura de mais um acordo, agora um dos mais importantes de sempre, entre o Mercosul e a União Europeia, após quase 3 décadas de negociações. Desde a reassunção do presidente Lula, retomamos e reforçamos a tradução da atuação diplomática da Casa de Rio Branco. Pleiteamos uma ordem multipolar com sustentáculo no multilateralismo do direito internacional. Temos relações diplomáticas formalmente estabelecidas com todos os demais 192 Estados membros das Nações Unidas, além da Santa Sé e da Palestina. Honrando o caráter universalista da nossa política externa, que foi retomada após um período de melancólico autoisolamento, aprofundamos nossas relações com todos os quadrantes do planeta, sem automatismos. Meu chefe no exterior, em Washington, ainda no final da década de 70, o embaixador e ex-chanceler Antônio Francisco Azevedo da Silveira, utilizava-se de um neologismo para defender que o Brasil tinha peso suficiente para trilhar trajetória internacional própria e soberana. Afirmava que nosso país é insatelitizável, não é satélite de ninguém, percorre a sua própria órbita, em uma palavra, independente. Devemos sempre ter presentes a primazia e as singularidades do interesse nacional brasileiro. Nossa diplomacia seguirá sempre acreditando no poder da palavra para edificar pontes e colaborar com a estruturação de um mundo mais pacífico, em consonância com as elevadas aspirações populares recolhidas em nossa Constituição Federal de 1988. Um Brasil que se integra à sua região e coopera com o mundo é um país que magnifica a sua grandeza no mundo. Mas em nossa região sul-americana e latino-americana, bem como fora dela, em todos os quadrantes do globo, atuaremos sem trégua por um Brasil soberano. Senhoras e senhores, mencionei no início deste discurso do Barão do Rio Branco a Guimarães Rosa, passando por outros que vieram antes e depois desses dois, um total de 40 membros dessa casa que também atuaram nas lides da diplomacia. É, ao longo do tempo, uma composição completa da academia com suas 40 cadeiras. Mas, suspendendo por um instante os rigores contáveis da historiografia, permito-me incluir mais um nome nesse rol de diplomatas e escritores, o conselheiro Aires de Machado de Assis. Machado de Assis, o grande líder em torno da fundação desta casa, talvez o maior gênio de nossas letras e um dos maiores literatos de todos os tempos e línguas, pois ele escolheu um diplomata de carreira como personagem narrador do seu último e mais autobiográfico romance. Creio ver nessa escolha estética do bruxo do Cosme Velho a consagração literária dos elos espirituais que unem nossas instituições. Senhoras e senhores, dos muitos nomes a que aludi, uma parte crescente é ocupada por egressos do Instituto Rio Branco. Estou seguro de que ainda veremos a maior pluralidade do Instituto se refletir, por exemplo, na entrada de uma mulher diplomata para a academia. Em todo caso, não posso deixar de constatar com orgulho o rico aporte já realizado pelo Itamaraty e Academia. Itamaraty e Academia comungam o mesmo ideal de que a palavra brasileira possa criar um mundo melhor. Antes de finalizar, não poderia deixar de fazer referência à data de hoje, quando Clarice Lispector completaria 105 anos. Nascida na Ucrânia e acolhida pelo Brasil ainda criança,
Clarice revela a riqueza da nossa experiência migratória, marcada pela hospitalidade. Sua trajetória demonstra que a identidade do nosso país não é monocórdia, construindo-se antes na polifonia. Deixo aqui minha homenagem à história de Clarice, que também se entrelaça com a diplomacia. Viveu anos de constante deslocamento, acompanhando, sabe-se com que reserva de genialidade e criatividade, os afazeres da vida no exterior. Experimentou e pôde expressar sentimentos comuns àqueles que dedicam sua vida à diplomacia, sabendo sintetizar o espírito de curiosidade e de abertura ao outro e ao mundo. Não há mais alto ideal a cultuarmos do que este, o da abertura ao outro e ao mundo, expresso tanto por Guimarães Rosa como por Clarice Lispector, na comemoração do legado diplomático brasileiro nesta academia, tão estreitamente ligado ao nosso Ministério das Relações Exteriores. Viva a Casa de Machado de Assis e viva a Casa de Rio Branco. Muito obrigado a todos. Dou a palavra agora à embaixadora Mitz Gurgel Valente da Costa, diretora-geral do Instituto Rio Branco. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, excelentíssimo senhor acadêmico Berval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras, excelentíssimo senhor embaixador e acadêmico João Mino de Souza Filho, ex-diretor do Instituto Rio Branco, excelentíssimo senhor embaixador e acadêmico Edgar Teles Ribeiro, senhoras e senhores acadêmicos e acadêmicas, senhoras e senhores embaixadoras e embaixadores, membros do Corpo Diplomático e Consular Estrangeiros, demais autoridades civis e militares presentes. Senhoras e senhores, em abril de 2025, o Instituto Rio Branco completou 80 anos de sua fundação. A Academia Brasileira de Letras, por sua vez, celebrou 128 anos de existência em julho deste ano. Uma pequena diferença. Não vamos notar. A longevidade de ambas as instituições evoca o imaginário simbólico de conservadorismo e tradição. Embora essa percepção não seja equivocada, ela também é incompleta. Em 1974, o chanceler Azeredo da Silveira, em seu discurso de posse no cargo de Ministro das Relações Exteriores, cunhou um conhecido aforismo: a melhor tradução do Itamaraty é saber renovar-se. Em 1974, e 3 anos depois, em 1977, a Academia Brasileira de Letras elegeu a escritora Raquel de Queiroz e admitiu pela primeira vez na história da instituição uma acadêmica mulher nos seus quadros. Mais ou menos similar. O binômio tradição e renovação é, pois, uma máxima válida tanto para o Itamaraty quanto para a Academia Brasileira de Letras. E o Instituto Rio Branco, fundado há exatos 80 anos, como Academia Diplomática de Estado, responsável pela seleção e treinamento dos diplomatas, talvez seja o laboratório com maior visibilidade das recentes renovações operadas na diplomacia brasileira. A atual meta do Instituto Rio Branco tem sido garantir que os quadros do Itamaraty representem cada vez mais a sociedade brasileira como um todo, como o ministro Mauro Vieira mencionou, e que o processo de seleção adquira papel essencial nessa tarefa, também avocada ao Instituto. Desde 2002, sob a direção do embaixador e acadêmico João Mino, aqui presente, o Instituto iniciou o programa de ação afirmativa inédito no Serviço Público Federal, que ofereceu bolsas de estudo para candidatos negros que se preparavam para prestar o concurso de admissão à carreira diplomática. O bem-sucedido programa é mantido há ininterruptos 23 anos e firmou-se como uma política pública de exclusão e promoção da diversidade na seleção do pessoal diplomático para o Itamaraty.
Mais recentemente, iniciamos um programa um pouco diferente, que nós chamamos de ação afirmativa, que destina bolsa de estudos a candidatos membros de comunidades originárias e povos indígenas, para seguir a legislação que foi recentemente aprovada. Tenho a satisfação de anunciar que estão sendo finalizadas as tentativas para a implementação de mais 2 programas semelhantes ao que foi implementado em 2002 pelo embaixador João Almino, que leva adiante também algo que é muito, enfim, inovador, e nós somos conhecidos por isso. E essa ação estará beneficiando mulheres de baixa renda, geralmente negras, e candidatas com deficiência. A renovação em curso no Itamaraty tem surtido resultados visíveis. Como disse o ministro agora, a edição de 2025 do concurso de admissão registrou recordes históricos em diversas métricas. Das 50 vagas oferecidas, 21 foram ocupadas por mulheres, que vem a ser 42% ou 43% do total. Além disso, 13 dos 50 novos diplomatas são autodeclarados negros, 26% do total, sendo que 8 dos 13 candidatos negros aprovados são ex-bolsistas do nosso programa de ação afirmativa. E temos 5 candidatos aprovados como pessoas com deficiência, que são 10% da nova turma. Então, estamos tentando aumentar a representatividade dos diversos setores que são parte da nossa sociedade. Eu queria fugir um pouquinho do meu discurso e dizer que há 2 anos, com o apoio da secretária-geral do Itamaraty, a embaixadora Maria Laura da Rota, e com o nosso ministro de Estado, nós conseguimos fazer algo um pouco inédito. E essa iniciativa, nós, por não sabermos se seria aprovado ou não, fizemos uma consulta ao MGI. E o MGI, que nunca tinha visto isso, não disse nem sim, nem não, possivelmente, talvez, olha, vocês façam o que vocês quiserem. E fizemos. O que nós fizemos foi, o Instituto, o concurso, são os primeiros 300 colocados, continuam para fazer a segunda e última fase. Além desses 300, que são homens e mulheres por nota, nós chamamos mais 75 mulheres, 35 da ampla concorrência, 35 negras e 5 portadoras de deficiência, para fazer parte também, logo abaixo dos classificados, fazer parte do concurso. E, pasmem, o nosso primeiro lugar e nosso terceiro lugar são oriundas dessa lista adicional de 75 mulheres. Então, estamos muito satisfeitos com essa progressão. O ano passado, alguém escreveu e nos disse, olha, mas só 6 mulheres a mais, isso foi o ano passado. Isso é um resultado pífio. A resposta foi, olha, muito melhor 10 do que 16. Muito melhor ter 16 do que 10. Então, não é pífio nada, quase o dobro. E agora estamos 40%. Então, estamos muito satisfeitos com isso e é graças ao apoio que nós recebemos da chefia da casa para poder fazer. E tem mais uma coisa, o MGI, com base no nosso concurso ano passado, agora no CNU, implementou o mesmo esquema para aumentar o número de mulheres candidatas no concurso do CNU. Então, estamos sendo, de novo, como o embaixador João Almino foi em 2002, nós continuamos a ser inovadores nessa área e estamos muito satisfeitos com isso. Meus parabéns, ministro. Senhoras e senhores, o Itamaraty e a Academia Brasileira de Letras compartilham uma tradição. Ambas as instituições são responsáveis pela escolha de seus pares, por meio de critérios próprios de seleção. A escritora Ana Maria Gonçalves, empossada na Academia Brasileira de Letras em novembro passado, é a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Casa de Machado de Assis.
citou em seu discurso de posse o acadêmico e professor Evanildo Bechara, segundo o qual precisamos ser poliglotas na própria língua. Nada mais adequado e necessário à carreira diplomática de que essa multiplicidade de vozes treinadas para o respeito mútuo e o diálogo. Nada mais junto do que as turmas que ingressem no Rio Branco reflitam cada vez mais a diversidade do nosso povo como multiplicidade de pontos de vista e realidades. Como diretora-geral do Instituto Rio Branco, fico muito feliz em testemunhar, no marco dos 80 anos da instituição, que estamos cumprindo a profecia do chanceler Azeredo da Silveira. A melhor tradução do Itamaraty é saber renovar-se. É com gratidão e certeza de um futuro cada vez mais rico e diverso que desejo ao nosso Instituto e também a esta ABL muitos anos de celebração, conquistas e serviço ao povo e ao Estado brasileiro. Muito obrigada. Passo a palavra ao embaixador e escritor João Almeida. Bom, depois dessas belas palavras do nosso chanceler, a quem agradeço pelas referências, meu contemporâneo do Instituto Rio Branco, que muito admiro, e das palavras da embaixadora Mitzi Gugel Valente Costa, diretora-geral do Instituto Rio Branco, acho que tudo que eu pudesse dizer seria supérfluo. Ainda assim, como ex-diretor do Instituto, gostaria de dizer algumas palavras sobre o histórico do Instituto, que aqueles que estiverem interessados poderão ler agora, com muita profundidade, no livro da diretora-geral adjunta do Instituto, ministra Mariana Moscardo. Excelentíssimo senhor chanceler, embaixador Mauro Vieira, excelentíssimo presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, demais membros da mesa, embaixador Edgar Teles Ribeiro, embaixadora Mitzi Gugel Valente, acadêmicas e acadêmicos. Eu gostaria de citar as presenças, porque elas são expressivas, que temos o secretário-geral da Academia, acadêmico Antônio Carlos Sequim, a acadêmica Ana Maria Machado, a acadêmica Ana Maria Gonçalves, aqui já foi citada, a acadêmica Miriam Leitão, que acompanhou durante muitos anos o Itamaraty, o acadêmico Geraldo Carneiro, Antônio Torres, membros da diretoria, ambos, acadêmico Arno Velling, que foi professor do Instituto Rio Branco, acadêmico Godofredo de Oliveira Neto, o acadêmico Carlos Nejar, acadêmico Domício Proença Filho, acadêmico Paulo Henriques Brito. Então, agradeço a eles essa presença, que muito honra esta cerimônia. Gostaria de cumprimentar também, especialmente, a embaixadora Heloísa Vilhena de Araújo, que foi ex-coordenadora de ensino, ex-professora e paraninfa de turma do Instituto, em nome de quem cumprimento os demais membros do Serviço Exterior Brasileiro aqui presentes. Cumprimento os membros do Corpo Consular Estrangeiro, aqui, as autoridades militares aqui presentes, vários amigos, amigas, todos os presentes e aqueles que nos veem pela internet. O Brasil foi um dos pioneiros na institucionalização e profissionalização da carreira diplomática.
Um regimento de 1834 estabelecia critérios para o ingresso na carreira. Em 1851, a Lei 614 determinava que o preenchimento dos cargos do serviço diplomático só poderia ocorrer na classe inicial e estabelecia requisitos de ingresso. Em 1852, na gestão de Paulino José Soares de Souza, o Visconde do Uruguai, foi promulgado decreto que criava o concurso público para adidos de delegação, cuja estrutura não difere significativamente daquela dos concursos atuais. Embora não de forma contínua, houve concurso de ingresso na segunda metade do século XIX e de maneira corrente nos primeiros anos da República, antes que o Barão do Rio Branco se tornasse chanceler. Rio Branco, também membro desta academia, como já foi lembrado, tomou a si o papel de selecionar os candidatos ao serviço exterior, realizando ele próprio as entrevistas. Segundo contava o acadêmico Alberto da Costa e Silva, ele teria barrado o ingresso de seu pai, o poeta Antônio Francisco da Costa e Silva, a quem teria dito: o senhor é um homem inteligente, mas não vou nomeá-lo porque o senhor é muito feio. Há, contudo, um outro lado da história. O acadêmico e crítico Álvaro Lins, que entre as funções diplomáticas foi embaixador em Lisboa, né, escreveu sua conhecida biografia do Barão em 1945, a convite do Itamaraty. Destacou no Barão 2 traços marcantes. Primeiro, sua aversão à política partidária, citando a propósito a opinião de outros membros desta academia, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e Euclides da Cunha, nomes, por sinal, também ligados à política exterior brasileira. O outro era seu gosto da exatidão, do argumento objetivo baseado no conhecimento. Não surpreende, portanto, que nutrisse o sonho de uma escola de formação para os diplomatas brasileiros e que tenha entregado ao acadêmico e crítico literário José Veríssimo a direção de alguns concursos para a carreira diplomática, ainda sob sua gestão. Data de 1931 a exigência de que, além do concurso, os cônsules de terceira classe, assim se chamavam, fizessem um estágio preparatório de habilitação de 2 anos. E de 1934, decreto que instituía um curso de aperfeiçoamento nos serviços diplomático e consular. Era a semente da criação, em 1945, do Instituto, a mais antiga escola de governo do país e a terceira mais antiga academia de formação diplomática de todo o mundo, após o Vaticano e a de Viena. Passaram pelo Instituto vários diplomatas membros desta academia, como foi lembrado pelo nosso chanceler, entre os quais os acadêmicos Alberto da Costa e Silva, Sérgio Paulo Rouanet e José Guilherme Melchior. Deste último, projetaremos, ao final, fotos de sua formatura em 1963, cedidos pela sua filha, Júlia Melchior, aqui presente, e que mostram o seguinte: o presidente João Goulart entregando o diploma, Santiago Dantas presente como paraninfo e Melchior como orador. Guimarães Rosa não só apresentou em 1952 sugestões, né, como aqui já foi lembrado, para o programa do concurso, com essa ênfase relativa à cultura geral, como viria mais tarde a ser examinador inclusive desta matéria. E ele foi, por exemplo, o examinador do embaixador Rubens Recupero, recentemente agraciado com o prêmio máximo desta academia, o prêmio Machado de Assis, e também de um dos 4 ex-alunos do Instituto que são atuais acadêmicos, Geraldo Holanda Cavalcante.
Entre os outros três, já foi lembrado aqui também pelo nosso chanceler, está o historiador Evaldo Cabral de Mello. Guimarães Rosa fazia parte, igualmente, da comissão que determinava a distribuição dos novos diplomatas pelos postos da casa, como se chamava, né, a casa que era a Casa do Rio Branco. Tendo Geraldo Holanda recebido a nota máxima na prova de cultura geral, o indicou para então divisão cultural. Assim começou o Geraldo a sua carreira. Tem um carinho especial pelo Instituto, instituição que tem servido não apenas para uma escolha exigente na entrada para a carreira, mas também para a formação do diplomata ao longo da carreira, do curso de aperfeiçoamento diplomático à tese do curso de altos estudos. Tive o privilégio de ter sido, em 2 ocasiões, professor e de ter ocupado a direção por 3 anos, a partir de 2001, quando, e aqui agradeço à embaixadora Mitzi Gurgel Valente Costa por ter feito uma referência a isso, conseguimos criar, naquele momento, o nosso programa de ação afirmativa, programa necessário enquanto persistir a subrepresentação dos afrodescendentes em nossa diplomacia, apesar dos números que têm, digamos, minorado um pouco esse problema e que vem sendo aperfeiçoado, inclusive, como vemos, através de iniciativas recentes. Outro desafio, apesar dos grandes progressos, ainda é o da subrepresentação das mulheres, apesar, uma vez mais, desses grandes progressos mencionados, né, tanto pelo nosso chanceler, quanto também através desses programas inéditos, muito criativos, recentes, introduzidos pela embaixadora Mitzi Gurgel Valente Costa. No Instituto Rio Branco, como aluno, tive o privilégio do convívio com colegas que se tornaram amigos e vieram a desempenhar papéis marcantes na nossa diplomacia, caso de nosso atual chanceler, que temos a honra e o prazer de receber hoje nesta outra casa, a de Machado de Assis. Muito obrigado. Aqui eu não me referi? Ah, bom. Não, eu achei que tinha me referido ao Godofredo, quem mais? O Cavalieri, ao Nejar, nosso Carlos Nejar. É verdade, acho que eu fiquei olhando para um lado só e agradeço enormemente. E Antônio Torres, que é membro da diretoria, além do mais, velho amigo, atualmente altamente festejado, né, em todo o país. Obrigado, João Mino. Passo a palavra ao acadêmico e diplomata, embaixador Edgar Telles Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Além da brilhante exposição do senhor ministro de Estado, que transcendeu uma fala voltada para o Instituto Rio Branco, para nos dar uma verdadeira aula sobre a política externa brasileira ao longo do tempo, com ênfase até numa fase mais recente, com a qual nós nos deparamos, nós tivemos, pela voz da minha colega e amiga, embaixadora Mitzi Gurgel Valente, uma notícia que, a meu ver, é revolucionária, que é essa questão do número de mulheres e, sobretudo, do resultado que ela já vem tendo no último concurso, e que foi totalmente surpreendente, dada a origem social desse grupo de mulheres, como mencionou a nossa colega. Eu acho que, se eu fosse jornalista e fosse colocar uma manchete no Globo Amanhã, além da fala do ministro, evidentemente, eu ressaltaria esse fato, porque é um fato da maior transcendência e que terá, provavelmente, desdobramentos no futuro previsível. Mas, depois disso, nós tivemos também, de um grande perito em Instituto Rio Branco,
a fala de meu amigo, querido colega João Almino, que não só foi as origens da criação do Instituto Rio Branco, como se deteve sobre os desenvolvimentos que vieram mais adiante. Eu não dirigi o Instituto Rio Branco, minha honra e alegria é ter sido aluno no Instituto Rio Branco. E entrei muito jovem, entrei com 21 anos, me formei com 22, e a sensação que eu tenho é que entrei como num final de adolescência, praticamente. E saí de lá me sentindo, no mínimo, um jovem adulto. Porque o Rio Branco, em 2 anos, e essa é a coisa impressionante, conseguiu dar à minha geração, e seguramente as gerações que me antecederam e sucederam, um volume de informações concentrada em um currículo absolutamente desenhado a dedo para abrir a cabeça dos jovens para o seu país e para o mundo. E isso, com todos os desafios, todas as circunstâncias, toda a ênfase em nosso entorno, para que pudéssemos, então, entender o mundo a partir desse exercício inicial de abertura. É um pouco como em cinema, quando as lentes se abrem para o mundo. O Rio Branco fez isso com a cabeça de minha geração. Eu, como as senhoras e senhores estão vendo, estou improvisando um pouco a minha fala, porque não tive o privilégio de dirigir o Instituto Rio Branco. Então, eu me sinto à vontade para falar como escritor também, além de diplomata. E mencionaria muito rapidamente, porque também o tempo que nos resta é um pouco curto, que fui filho de diplomata. E como todos os filhos de diplomata, eu conheci da carreira o que as crianças e adolescentes conhecem, que são uma sequência de países e uma sequência de escolas. Conservei da vida diplomática, então, uma visão impressionista. Aos 21 anos, quando eu ingressei no Instituto, eu me transformei completamente em outro ser humano, se posso dizer assim. E eu acho que o método nítido, preciso, que o Rio Branco adotou em seu currículo e a qualidade dos professores, eu me lembro que tínhamos o Simonsen dando aulas de economia, por exemplo, foi responsável por uma espécie assim de um choque, um pouco como se de repente nós tivéssemos acesso às grandes estrelas que operavam no cenário educativo brasileiro, num momento de repressão política. Essa é a história. Porque a minha turma entrou em 67 e saiu com o AI-5 em 68. Épocas delicadas, épocas cheias de desafio. Eu acho que, olhando para trás, quando eu penso em minha geração e penso que ela, digamos, conviveu com essa época tão sensível e tão delicada de nossa história, eu acho que nós crescemos junto com o que havia de imprevisível em termos das influências que chegavam a nós ou que não chegavam por força das censuras da época. Eu acho que esses ensinamentos de um centro acadêmico da qualidade do Rio Branco, de um lado, temperados, objetivos, que não deixavam de falar dos desafios políticos ocorrendo no país, com sobriedade, mas falavam. E quem soubesse ler nas entrelinhas entendia também as mensagens que nos estavam sendo dadas por alguns dos professores.
elas nos deram esperança. Esse manancial nos deu esperança, porque muitos dentre nós nos perguntávamos como poderíamos conciliar uma vocação diplomática que acreditávamos ter, que queríamos desenvolver, e, ao mesmo tempo, a realidade que nos cercava para além dos muros do Instituto Rio Branco. E levamos para a carreira esse ensinamento básico. O país é maior do que determinadas circunstâncias quando essas se tornam imprevisíveis e criticáveis, minimamente que fosse. Essa foi a lição que ficou para a nossa geração. Muito obrigado. Muito obrigado, Edgar. Eu queria só reafirmar a minha admiração pelo Instituto Rio Branco. Eu tenho muitos amigos diplomatas. Eu convivi no tempo do embaixador Zé da Silveira com ele, com vários assessores, como Geraldo Holanda e Luiz Felipe Lampré, que foi meu grande amigo. E eu aprendi no Itamaraty, a Miriam, somos da mesma geração. Eu sou um pouco mais velho, mas ela acompanhou de perto o Itamaraty na época do governo Fernando Henrique. Eu acompanhei não tão de perto, mas tinha com muita frequência conversas com Silveirinha, com Lampré, e o ministro também, como nos conhecemos há muito tempo, né? Então eu queria dizer da minha alegria de estar presidindo essa sessão e agradecer muito a relação que nós temos e dizer que a gente tem que aprofundar isso para aproveitar mais essa nossa relação. Muito obrigado. Senhoras e senhores, passaremos agora à entrega das medalhas comemorativas Instituto Rio Branco 80 anos, aos 3 homenageados. O presidente da Academia Brasileira de Letras, o acadêmico Merval Pereira. O ex-diretor do Instituto Rio Branco, embaixador e acadêmico João Almino de Souza Filho. E o embaixador e acadêmico Edgar Teles Ribeiro. Esta homenagem reconhece e agradece o valioso apoio que cada um deles tem dado às atividades da Academia Diplomática Brasileira. Senhoras e senhores, está encerrada esta sessão solene. Convidamos todas e todos para coquetel no foyer.